Fala pessoal, como eu havia comentado, eu vou estar aqui fazendo agora uma leitura sobre o Noel Rosa, um capítulo especificamente desse livro aqui, que eu já mostrei para vocês, uma história da música popular brasileira. Vai ter vídeo que eu vou subir falando sobre esse livro aqui, e já vou avisando, galera, vai ficar um vídeo longo, porque eu vou falar de um capítulo inteiro sobre o Noel Rosa. Eu vou ler o capítulo inteiro do Noel Rosa. Então, muito provavelmente esse vídeo vai passar de 15 minutos, ou vai ter uns 15 minutos por aí, se eu ler rápido. Mas, ficar lendo igual um psicopata vai ficar meio difícil. Mas vamos lá. Especificamente, já indiquei o livro, onde é que isso tá. Vai ser o capítulo 25 do segundo título, chamado Segundo Tempo, a Consolidação, de 1929 a 1945. E o capítulo 25, o título é O Fenômeno Noel Rosa. Está na página 135 da obra que eu disse. Ou seja, uma história da música popular brasileira de Jairo Severiano. Essa é a fonte bibliográfica. Agora vamos passar a leitura. Vamos lá. Embora dedicado ao repertório sertanejo, o Bando de Tangarás estava programado pela Parlophone em novembro de 1929 para gravar um disco carnavalesco. Seguindo a praxe de prestigiar os integrantes de conjunto, as músicas escolhidas eram sambas: Com Que Roupa, de Noel Rosa, e Não Quero Amor Nem Carinho, de João de Barro e Canuto, percussionista do Salgueiro. Acontece que, convidado a passar para a pauta as duas composições, o músico Homero Dornelas, amigo e vizinho de Bairro dos Tangarás, mostrou-lhes o estribilo de Na Pavuna, uma batucada de sua autoria. Então, completada por Almirante, Na Pavuna tomou o lugar da música de Noel, com grande êxito, diga-se de passagem. Com essa substituição, não sabiam os Tangarás que estavam adiando por um ano a explosão de um sucesso maior, o primeiro de um artista que logo se projetaria como compositor e letrista, renovador da nossa lírica e cujos versos permaneceriam como exemplo de poesia popular. Na verdade, Com Que Roupa, gravado por Noel Rosa em 30 de setembro de 1930 e lançado 2 meses depois, obteve um sucesso arrasador. Além de muito cantado no Carnaval de 1931, inspirou anúncios comerciais, paródias, charges, crônicas, entrevistas e até ajudou a fixar a expressão "com que roupa" no dito popular. E o importante é que esta composição já se revela algumas características definidoras do estilo de Noel Rosa, particularmente as que mostram seu humor extraordinário. Diferente de tudo quanto tinha sido feito na música popular brasileira até então, a obra de Noel, que tem cerca de 3/4 do total em tempo de samba, pode ser dividida em 2 abrangentes segmentos: o amargo, o pessimista, que trata das agruras do amor, paixões, ciúmes, traições, e que é muitas vezes autobiográfico e até confessional, e o alegre, otimista, que faz a crônica do cotidiano, dos fatos pitorescos, além da exaltação de Vila Isabel, do samba e de outras bossas, de forma espirituosa, por vezes satírica e irônica. A primeira, cerca de 40% da obra, permanece em sambas notáveis como Pra Que Mentir, Último Desejo, Cor de Cinza, o filosófico Silêncio de um Minuto, e a segunda, cerca de 60% da obra, outros grandes sambas como Tarzan, Filho do Alfaiate, Conversa de Botequim, Feitiço da Vila, Feitio de Oração, todos os outros 4 em parceria com o Vadico. Sem nunca ter pretendido mostrar-se como modernista, Noel adotava em sua poética elementos que o identificavam com o movimento de 1922, como o nonsense. E meu titio faz vergonha a todo instante. Foi ao circo com fastio e engoliu o elefante. Da marcha Prato Fundo, com o João de Barro. O verso livre de métrica irregular. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sei que gostas de apanhar. Do samba, o maior castigo que eu te dou. A paródia. A opereta radiofônica O Barbeiro de Niterói. Paródia de O Barbeiro de Sevilha, de Rossini. O poema piada. Mu, mulher. Em mim, fizeste um estrago. Eu de nervoso estou, ficando gago. Do samba Gago Apaixonado. Outro procedimento que o distingue dos letristas de seu tempo, à exceção de Lamartine e Babo, é a frequente utilização de rimas ricas, extravagantes e inesperadas, como as que misturam palavras portuguesas e estrangeiras. Você sorrê,
do samba Dama do Cabaré. Todas essas características são desenvolvidas num estilo enxuto, realista, de grande poder de síntese, que valoriza a língua do povo e despreza exageros românticos, jamais mitificando o amor ou a mulher. Já o melodista Noel Rosa, ofuscado pelo brilho do poeta, é muitas vezes subestimado. Um exemplo disso está na afirmação de Ari Barroso, em artigo publicado na Revista da Música Popular, de número 11, de novembro a dezembro de 1955. Aspas. Concordo em parte com as homenagens que se prestavam ao grande Noel. Noel era, antes de tudo, poeta. Como melodista, às vezes tinha sorte. Não seria, porém, Ari Barroso o único a depreciar a competência do poeta da vila como criador de melodias. Quando, a partir do final dos anos 40, o nome Noel passou a desfrutar de uma glorificação que ele jamais conheceu em vida, algumas figuras do meio musical apressaram-se em diminuir-lhe a fama, exaltando o poeta e ignorando o compositor. Criou-se então o mito do Noel letrista infinitamente superior ao Noel compositor, proposição que ganhou adeptos e é pelos tempos afora aceita por muitos. Entretanto, o poeta e o músico não estão assim tão distantes. Sozinho, ele fez 108, ou seja, 41,6% das 259 composições relacionadas por seus biógrafos, João Máximo e Carlos Didier, no livro Noel Rosa, uma biografia, o que é um número bem expressivo. Ainda mais, levando-se em conta que Noel colaborou em muitas das 151 melodias restantes, como nos casos conhecidos de Linda Pequena, Pastorinhas, em que se mistura música e versos seus, e de João de Barro, e de Prazer em Conhecê-lo, que tem somente a melodia da segunda parte composta por Custódio Mesquita. Sem parceiros, ele se tornaria conhecido através dos primeiros sucessos como Com Que Roupa, Eu Vou Pra Vila, Gago Apaixonado, Mulato Bamba, Coisas Nossas, Fita Amarela e Até Amanhã, lançados entre 1930 e 1932. Mesmo a partir de 1933, quando se intensificou a fase das grandes parcerias, Noel continuou ampliando seu universo musical. Foi nesse período interrompido pela morte que criou suas melhores melodias. Fazia para o povão sambas batucados como Você Vai Se Quiser, O Maior Castigo Eu Te Dou e Onde Está a Honestidade, competindo no terreno onde pontificavam Bide, Marçal, Ismael Silva e outros bambas. Ao mesmo tempo, oferecia a um público mais sofisticado sambas requintados como Pela Décima Vez, Três Apitos e O Último Desejo, três joias de nossa música popular. Prova incontestável de sua fertilidade musical era a facilidade que possuía para criar melodias inteiramente diferentes entre si, ao contrário de muitos compositores facilmente identificáveis por repetirem determinadas sequências melódicas. Ele nunca recorreu a esse recurso. Comparem-se, por exemplo, Palpite Infeliz, Silêncio de um Minuto, Três Apitos, Quem Ri Melhor e O X do Problema, canções cuja ausência de qualquer parentesco musical comprova a afirmação. Essa musicalidade empregada por Noel para compor sem parceiros mais de 100 canções, com seus escassos 7 anos de atividade profissional, mostra que ele não era apenas um, aspas, melodista que às vezes tinha sorte, fecha aspas. Com a mesma precisão que fez versos adequados para melodias alheias, soube criar a música exata para sua própria poesia. Desde o alegre e irreverente Capricho de Rapaz Solteiro ao sombrio Cor de Cinza, do discurso sincopado do Gago Apaixonado ao desabafo dramático de Eu Sei Sofrer. Suas letras e melodias se completam numa perfeita harmonia de climas, temas e estruturas. Todas elas dão uma amostra do tamanho do talento musical do poeta da vila, que também merece ser chamado de o compositor da vila. Talvez seja um exagero afirmar que o músico se iguala ao poeta. Não o é, certamente. Situá-lo entre os grandes melodistas da música popular brasileira. Pouca gente que passou no começo do século XX pela rua Teodoro da Silva, uma das principais de Vila Isabel, deu atenção à casa de número 30, um modesto chalé em cuja sala de frente funcionava uma escolinha de alfabetização. Nessa casa, em que moravam Manuel Garcia de Medeiros, Rosa, e sua mulher, a professora Marta, nasceu em 11 de dezembro de 1910 e morreu em 4 de maio de 1937, Noel de Medeiros Rosa, o primogênito do casal. 4 anos depois, na mesma casa, nasceu Hélio, seu único irmão. O nascimento de Noel foi difícil e demorado, tanto que o médico chamado para assistir a parturiente, Dr. José Rodrigues de Graça Melo, o mesmo que 16 anos depois cuidara do nascimento de Antônio Carlos Jobim,
pediu auxílio a um colega, o Dr. Heleno da Costa Brandão. Foi Heleno quem decidiu pela utilização do fórceps, uma vez que a criança era demasiadamente grande para a bacia da mãe. Infelizmente, tal procedimento resultou numa fratura na mandíbula do recém-nascido, de consequências funestas para o resto de sua vida. Além de deformar-lhe as feições, o queixo torto dificultava-lhe a mastigação, o que sempre o constrangia em situações sociais. Alfabetizado pela mãe no cursinho caseiro, Noel fez a 3ª e a 4ª séries primárias na Escola Pública Cesário Mota, em Vila Isabel. Em 1923, aos 12 anos, começou o ginasial no Colégio São Bento, curso que concluiu aos 18. Passou, então, os 2 anos seguintes tentando sem êxito bacharelar-se no Pedro II. Finalmente, em 14 de novembro de 1930, uma decisão do governo provisório, então recém-impossado pela Revolução, determinou que todos os estudantes brasileiros fossem aprovados em seus respectivos cursos. Foi assim, por decreto, que nosso herói conseguiu bacharelado em Ciências e Letras, tornando-se apto a prestar vestibular para qualquer carreira. E isso ele fez, no início de 1931, submetendo-se a exames da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e obtendo aprovação por pequena margem de pontos. Entretanto, segundo João Máximo e Carlos Didier, aspas, apenas 2 meses depois de ter assistido à primeira aula, Noel já tinha plena consciência que não ficaria ali por muito tempo. Fecha aspas. Na ocasião, atuando há quase 2 anos no Bando de Tangarás, com um grande sucesso na praça, o citado Com Que Roupa, e outro bem encaminhado, Eu Vou Pra Vila e Gago Apaixonado, o compositor já sabia o caminho a seguir. Assim, para desencanto da família, que o queria médico, como bisavô, avô e tio, Noel Rosa abandonou o curso de medicina na metade do primeiro ano. Ainda nesse importante 1931, em que optou pela música, ele iniciou uma fase intensa de atividade criativa, que se prolongaria pelos anos seguintes, só arrefecendo quando uma doença mortal começou a minar-lhe as forças. Ao terminar de 1931, tinham sido lançadas em disco, por coincidência, 31 composições de sua autoria, 21 sambas, 8 marchas, uma canção sertaneja e um tango, entre as quais destacavam-se os sambas Eu Vou Pra Vila e Gago Apaixonado já mencionados, Cordiais Saudações, Mulata Fusarqueira, Psilone, Eu Vou Te Ripar, as marchas A, E, I, O, U, com Lamartine e Babo, e Gosto, Mas Não É Muito, com Ismael Silva e Francisco Alves, sendo as duas sucessos no Carnaval de 1932. Desse total, 11 músicas foram gravadas por Noel, que teve ainda várias canções incluídas em 4 peças do teatro de revista. Aliás, uma dessas peças recebeu o título de Com Que Roupa. No pródigo ano de 1932, Noel Rosa teve 43 músicas gravadas, 35 sambas, 5 marchas, uma marcha rancho, uma embolada e uma rumba, das quais alcançaram o sucesso os sambas Coisas Nossas, Nuvem Que Passou, Quem Dá Mais, Coração, Mulato Bamba, Até Amanhã e Fita Amarela, Sem Parceiros, e mais Fui Louco, com Alcebiades Barcelos, Vitória, com Romualdo Peixoto, o Nonô, Adeus, A Razão Dá-se a Quem Tem, Uma Jura Que Fiz, com Ismael Silva e Francisco Alves, e Para Me Livrar do Mal, só com Ismael. A propósito, Ismael Silva foi o mais assíduo parceiro de Noel, sendo, segundo o levantamento de Máximo e Didier, a dupla fez 18 composições, algumas delas também assinadas por Francisco Alves. Na verdade, deveu-se essa parceria a uma atitude pioneira de integrantes do Bando de Tangarás, que procuraram aproximar-se de compositores de modesta condição social, detentores dos segredos do samba, então em fase de consolidação. E dos Tangarás, Noel foi o mais ativo, tendo se tornado parceiro, além de Ismael, de Canuto, que era Deocleciano da Silva Paranhos, Antenor Gargalhada, Antenor Santíssimo de Araújo, Puruca, Cartola, Agenor de Oliveira, Gradim, Lauro dos Santos, Hernani Silva, o Sete, Manuel Silveira e Alcebiades Barcelos, todos eles autênticos sambistas. Já em 1933, o número de composições de Noel gravadas foi, por outra incrível coincidência, 33, 28 sambas, 3 marchas e 2 foxes. Destacando-se os sambas Onde Está a Honestidade, Pra Esquecer, Quando o Samba Acabou, Não Tem Tradução e Meu Barracão, Sem Parceiros, e Vai Fazer Barulho no Chateau, com Valfrido Silva, Filosofia, com André Filho, Positivismo, com Areste Barbosa, O Orvalho Vem Caindo, com Kik Pepe, e Feitio de Oração, com Vadico.
Este samba marcou o início da importante parceria de Noel com o compositor, arranjador, pianista Osvaldo Gogliano, o Vadico. Paulistano, descendente de italianos, portador de esmerada educação musical, o jovem Vadico estava começando uma carreira profissional no Rio, quando foi apresentado por Eduardo Souto a Noel no final de 1932. O encontro rendeu de imediato um notável feitio de oração, que foi seguido por 10 sambas de alta qualidade, como Feitiço da Vila, Conversa de Botequim e Pra Que Mentir. Mas a fertilidade de Noel no ano de 1933 não se limitou às 33 composições gravadas. Houve ainda os sambas De Qualquer Maneira, com Ari Barroso, Rapaz Folgado, Cor Cinza e Três Apitos, que só chegariam ao disco depois da morte do compositor. Três Apitos, por exemplo, teve sua primeira gravação em 1951 por Aracide Almeida com Radamés Gnatali e sua orquestra de cordas. Uma obra-prima, este samba foi inspirado por Josefina Teles Nunes, uma das grandes paixões de Noel. Moça pobre, precisando trabalhar para manter-se e ajudar a família, Fina era empregada da modesta indústria de botões Axia. Ao fazê-la personagem de seu samba, porém, o poeta preferiu colocá-la como operária de uma fábrica de tecidos. Curiosamente, à época em que compôs Três Apitos, seu autor já curtia Novo Amor, a dama da noite Júlia Bernardes, conhecida como Julinha, que trabalhou em diversos cabarés e, segundo o Almirante, seria inspiradora de canções como Meu Barracão e Cor de Cinza. Comparado aos 3 anos anteriores, 1934 foi pobre para Noel Rosa, compositor, que só teve 7 músicas gravadas, 5 sambas e 2 marchas, e apenas 2 destaques, Feitiço da Vila e Riso de Criança. Em contrapartida, foi repleto de emoções, com Noel aparecendo muito como cantor nas rádios e nos mais diversos espetáculos, inclusive numa excursão ao Norte Fluminense e Espírito Santo, ao mesmo tempo em que se entregava à mais completa boemia. Foi também o ano em que conheceu Ceci, Juraci Correia de Moraes, a grande paixão de sua vida. Desenvolveu seu romance com Lindaura Martins, com quem acabaria se casando e, por fim, descobriu-se doente da tuberculose que o mataria. Noel conheceu Ceci no Cabaré Apolo, na Lapa, numa noite de São João, 23 de junho de 1934. Tal como está descrito no samba Último Desejo, nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Na ocasião, o compositor era ruidosamente homenageado no cabaré por seu sucesso, enquanto a moça iniciava uma carreira de dançarina na casa. Adolescente de 16 anos, Ceci impressionava não apenas por sua beleza e juventude, mas por um certo ar de recato, que a distinguia das colegas. Fascinado, Noel Rosa começou então a viver com a dançarina o seu mais sério caso de amor. Sério e tumultuado, pois além de angustiado pelos ciúmes que sentia da amada ao vê-la exercer sua profissão, o poeta era responsável pelo sustento e bem-estar de outra mulher, a jovem Lindaura, com quem se envolveram um caso paralelo. Noel já conhecia Lindaura Martins, a Linda, como a chamavam, desde que ela fora aluna de sua mãe há algum tempo. Aos 17 anos, Linda era uma das namoradinhas que conseguiam sair ao seu lado, no famoso Chevrolet, comprado a Francisco Alves, que ele apelidara de Pavão. Dirigindo esse carro, o compositor fazia com suas acompanhantes frequentes passeios galantes às mais longínquas paragens, sob a admiração invejosa da rapaziada do bairro. Na noite de 12 de novembro de 1933, um domingo, o Pavão levou Noel e Lindaura a um hotel na rua Senador Eusébio, perto da Praça 11, onde o casal pernoitou. O fato desencadeou na vida dos dois uma verdadeira tempestade, com queixa de rapto prestado à polícia por Dona Olindinha, mãe da moça, que a expulsou de casa, afirmando que a só receberia de volta casada. Não concordando com o casamento, mas obrigado a aceitar a companhia da rejeitada, pois seria desumano abandoná-la à própria sorte, Noel foi ainda forçado a deixar a casa da mãe, que também não aceitava a situação criada, indo ocupar precariamente vários endereços. Como resultado disso tudo, Noel Rosa entrou num processo de estafa física e mental, cujas consequências começaram a aparecer em novembro de 1934, quando durante um show no Cine Grajaú sofreu um desmaio. Examinado e radiografado, logo foi constatado que o paciente estava tuberculoso, com uma lesão no pulmão direito e algum comprometimento do esquerdo. Embora a doença ainda se encontrasse no estágio inicial, passível de cura, o médico preocupou-se com a magreza extrema do cliente. Estava pesando 45 quilos e recomendou uma série de medicamentos, superalimentação, muito repouso, paz de espírito e, se possível, uma temporada numa cidade de clima mais saudável do que o do Rio de Janeiro.
Assim, os primeiros dias de 1935 iriam encontrar Noel e Lindaura em Belo Horizonte, hospedados na casa de Carmen e Mário Brown, sendo ela irmã de Marta de Medeiros Rosa. Para poder ser admitido no convívio da tia, o poeta finalmente abrandou o coração, resignou-se em aceitar Linda como esposa, tendo o casamento civil se realizado no dia 1º de dezembro de 1934, sem festa. A temporada mineira durou 3 meses, com Noel voltando ao Rio, menos magro e mais disposto, retomando de imediato suas atividades musicais e radiofônicas e, infelizmente, entregando-se outra vez à boemia. Reassumiu ainda o romance com Ceci, para quem alugou um quarto mobiliado em um prédio na Rua dos Inválidos, o que se tornou mais ausente ainda da casa materna, onde morava com Lindaura. Na verdade, o casamento forçado ficava cada dia mais difícil de suportar, refletindo-se a situação nos versos Cansei de Pedir, e um belo samba que compôs em Belo Horizonte, Amar sem ter amor é um suplício. Você não compreende a minha dor, nem pode avaliar o sacrifício que eu fiz para ver você feliz. Na manhã de 3 de maio de 1935, Manuel de Medeiros Rosa enforcou-se na casa de saúde da Gávea, onde estava internado para tratamento mental. A tragédia, que abateu profundamente Noel, era a terceira que acontecia à sua família, pois já haviam também cometido suicídio sua avó e seu bisavô paternos. Mas o show tinha que continuar e o artista, agora contratado pela Rádio Guanabara, estava com a agenda cheia de compromissos em várias emissoras, clubes e teatros. Continuava compondo até com maior requinte, o que parecia anunciar uma nova fase de sua carreira, e teria 10 músicas, 7 sambas e 3 marchas, gravadas durante o ano. Quase a totalidade dessas músicas era da mais alta qualidade, como os sambas Amor de Parceria, João Ninguém, Cansei de Pedir e Palpite Infeliz, sem parceiros, e mais Triste Cuíca, com Hervé Cordovil, e Conversa de Botequim, com Vadico, e a marchinha Pierrot Apaixonado, com Heitor dos Prazeres, de grande sucesso no Carnaval de 1936. Também muito cantada nesse Carnaval foi a obra-prima Palpite Infeliz, que se constituiu na última participação de Noel numa polêmica que sustentou com o compositor Wilson Batista. Aliás, segundo Almirante, essa polêmica não chegou a despertar maior interesse na época, só ganhando importância nos anos 50, quando seria revivida num LP da Odeon. De qualquer maneira, rendeu algumas boas composições, como Rapaz Folgado e Palpite Infeliz de Noel, e Lenço do Pescoço de Wilson, sendo este o samba que deu origem ao bate-boca musical. Ainda em 1935, além das músicas gravadas, houve 2 grandes sambas de Noel, Pela 10ª Vez e Silêncio de um Minuto, que só chegariam ao disco depois de sua morte. No seu penúltimo ano de vida, 1936, Noel teve 16 músicas gravadas, 13 sambas e 3 marchas, mais uma vez excelentes, como os sambas É Bom Parar, com Rubi Soares, De Babado, com João Mina, 100 Mil Réis, Só Pode Ser Você, Tarzan, o Filho do Alfaiate e Provei, com Vadico. Pela primeira vez, com Cristóvão de Alencar e Dama do Cabaré, O X do Problema, Você Vai Se Quiser, Quem Ri Melhor e a marcha Cidade Mulher, sem parceiros. Dessas 3, Tarzan, Cidade Mulher e Dama do Cabaré fizeram parte da trilha sonora do filme Carmen Santos, Cidade Mulher, juntamente com a marcha Morena Sereia e o samba Na Bahia, ambos com José Maria de Abreu, só gravados muitos anos depois, e a valsa Numa Noite à Beira-Mar, cuja melodia se perdeu. Em sua tumultuada vida, 2 fatos aconteceram de repente para complicá-la ainda mais. Primeiro, Lindaura, grávida, perdeu o filho numa inacreditável queda dos galhos de uma goiabeira existente no quintal do chalé. Segundo a cobiçada Ceci, no auge de seus encantos, recém-contratada pelo cabaré Royal Pingalha, iniciou um romance com um rapaz ligado ao meio artístico chamado Mário Lago, que em breve iria se popularizar como ator e compositor. E para piorar a situação, Mário era jovem, solteiro, bem apessoado e dedicava à dançarina um tratamento que ela jamais recebera de outros admiradores. Então, ao mesmo tempo que esse romance tornava-se um estorvo para o relacionamento de Noel e Ceci, sua saúde começou a deteriorar-se novamente. A princípio eram uns resfriados que pareciam não ter fim, depois uma tosse rebelde, um desânimo, uma febre intermitente que prendia Noel cada vez mais em casa, longe da vida boêmia que sempre o fascinara. Mesmo assim, ele ainda teve disposição para ir aos estúdios da Odeon em 12 de novembro de 1936 e da Victor em 18 de novembro de 1936, onde gravou seus derradeiros discos, que incluíam os sambas Provei,
Você Vai Se Quiser, Quem Ri Melhor e Quantos Beijos, todos em duetos com a cantora Marília Batista. No final da vida, o compositor, melhor intérprete masculino de sua obra, da qual gravou 31 composições, num total de 33 fonogramas, pois realizou 2 gravações de Com Que Roupa e Cordiais Saudações, escolheu como suas intérpretes favoritas Aracide Almeida e Marília Batista, que gravaram, respectivamente, 10 e 6 músicas de sua autoria antes de sua morte. Noel viveu a maior parte dos 4 meses e 4 dias que lhe restaram em 1937 acamado no quarto que ocupava na casa materna, sofrendo sintomas do agravamento de sua doença, na ocasião em que estava em estágio terminal. Aconselhado por amigos, ainda fez 2 tentativas desesperadas de recuperação fora do Rio, passando com Lindaura 3 semanas em março em Nova Friburgo e 9 dias, de 24 de abril a 2 de maio em Piraí, de onde voltou praticamente moribundo para morrer na casa na noite de 4 de maio. De seu repertório foram gravadas em 1937 5 músicas, 3 das quais compostas em 1934, a marcha Pastorinhas, uma remontagem de Linda Pequena, com João de Barro, e os sambas O Século do Progresso e O Maior Castigo Eu Te Dou, Sem Parceiros, e 2 em 1937, os sambas autobiográficos Eu Sei Sofrer e Último Desejo, sendo este canto com que se despediu de Ceci. De acordo com seus biógrafos, várias foram as mulheres que lhe inspiraram as canções: Clarinha, Clara Correia Neto, sua primeira namorada, Fina, Julinha, Lindaura e Ceci. Nenhuma delas, porém, foi motivo de tantas e tão boas canções como Ceci. A musa de Dama do Cabaré, O Maior Castigo Eu Lhe Dou, Quem Ri Melhor, Último Desejo, Só Pode Ser Você, Pra Que Mentir, as 2 últimas com melodias de Vadico. Pessoal, o vídeo ficou gigante, mas eu já imaginava. Tudo aqui, fonte do extremo e exímio escritor Jairo Severiano, nesse livro Uma História da Música Popular Brasileira, das Origens à Modernidade, que sai pela editora 34. Eu li, como eu disse, o capítulo 25 para vocês, que é o que trata do O Fenômeno Noel Rosa. Página 135. A gente pode ver tamanha riqueza de detalhes da vida do Noel, e isso aqui é uma síntese apertadíssima, e já deu para perceber como foi grande, como foi tumultuado e como foi complexa a vida dele. Fica aí a nossa grande homenagem e o rememoramento do gigante poeta, músico, letrista, sambista e cronista social Noel Rosa. Abraço, galera. Valeu!